Muito bem, vamos lá para o segundo tempo desta aula aqui da Tucson 2.0 16 válvulas. Bom, depois de abordar para vocês os detalhes e valores, né, sobre o sensor MAP, só mais um comentário. Esse carro utiliza correia dentada, ok? Então, entre o virabrequim e um dos comandos é correia dentada. Ah, tem marca embaixo, em cima, ótimo, tranquilo, tá? Entre um comando e o outro, que é por corrente. Muito difícil pular ou errar a montagem, tá? Outro detalhe, o MAP, ele fica com sinal com uma variação muito grande quando temos má vedação de válvulas, tá? Mas não é o MAP o problema, né? É que a depressão no motor, no coletor, começa a oscilar muito forte por causa de válvulas carbonizadas, válvulas empenadas, válvulas corroídas, tá? Detalhe, esse motor é somente a gasolina. Se tem aquele pessoal que adora inventar e começar a colocar álcool, vai ter corrosão acentuada nas válvulas, vai causar má vedação entre a válvula e a sede e vai alterar diretamente, né, a depressão no coletor e, obviamente, o sinal do MAP. Ok? Bom, vamos lá. Falar sobre o ECT, o Electronic, né, o sensor de temperatura, né, do motor, né, o sensor que mede a temperatura lá na flange traseira, né, o sensor que mede o coolant, né, o arrefecimento do carro. Está aí o sensor na foto para vocês, conector plástico de 2 fios, encaixe da rosca, a rosca é cônica, ó, é até visível, né, ó, dá até para enxergar, né, a rosca cônica e o termistor na ponta. Ele que vai estar em contato com a água, com o líquido do sistema de arrefecimento. Com a mudança de temperatura do líquido, teremos a alteração da resistência desse termistor, automaticamente a alteração do valor para o módulo, para ECU. Então, o sinal de temperatura do motor, ele varia principalmente, tá, o tempo de injeção na fase fria. É onde o motor precisa de mais combustível, precisa também do que? De uma ignição mais adiantada ou atrasada? O que vocês acham? A fase fria do motor é interessante um ponto mais adiantado ou uma ignição mais atrasada? Mais atrasado. Na fase fria é interessante uma ignição mais atrasada. Facilita a partida, facilita o início de funcionamento, tá? Então, com o sinal desse sensor, o módulo adequa tanto o tempo de injeção, como limita mais também a ignição, o que é muito interessante, tá? Vamos lá falar sobre o sensor. Um sensor do tipo NTC, né, que tem o coeficiente negativo de temperatura, tá? Este é o ECT desse veículo. Um sensor que, de acordo com sua variação de resistência elétrica, permitirá a leitura da temperatura do motor. Então, é isso, pessoal, que a gente tem que ter em mente, ó, raciocinar sempre. Por isso que o scanner é muito útil na oficina, mas nos deixa muito preguiçosos. A gente fica preguiçoso demais quando você começa a trabalhar só com scanner. Preguiçoso demais. Por quê? Você olha na tela do scanner, está lá 80 graus, 90 graus, 100 graus, 50 graus. Você está vendo a temperatura do motor no scanner. O que você está vendo? Graus. Pergunto para vocês. O sensor de temperatura do motor,
ele dá informação em graus para o módulo? Não. Ele dá uma variação em tensão elétrica. Ah, então quando eu leio lá no scanner e vejo que o motor está com 100 graus, quem está me dando essa informação? É o sensor ou é o módulo? É o módulo. Ele está convertendo o sinal de tensão num valor de graus Celsius. Entenderam isso? Então, muitas vezes, você olha no scanner e não enxerga o defeito. Tem que ir lá e medir o sensor. Porque o sensor vai dar uma variação em tensão. E o módulo calcula isso em graus. Por exemplo, se o aterramento do sensor não estiver legal, vai dar uma variação de resposta. Se o fio que chega até o sensor está com uma resistência alta, vai dar uma variação na resposta. Entenderam isso? Então, ó, temos que sempre raciocinar, tá? Localização do sensor, né? Onde ele fica lá na Tucson 2.0, né? Então vamos aqui a teoria. Está junto da válvula termostática, sempre antes de sua posição de aquecida e aberta. Assim, consegue sempre indicar o mais alto valor de temperatura do sistema sem a alteração do radiador. Então fica na parte de trás do motor, na flange. Para ficar claro para vocês, onde que é o ponto mais alto da temperatura no sistema de arrefecimento? Próximo à válvula termostática. Porque é onde está limitando o fluxo de água, o fluxo do líquido de arrefecimento. Quando entra no radiador, já vai baixando a temperatura, né? Então, o ponto mais crítico de temperatura do motor é na região da válvula termostática. Então, esse sensor vai ficar exatamente ali, próximo à válvula termostática, mas ainda lá do bloco. Porque a válvula termostática, ela divide o sistema, né, de arrefecimento. Tem o lado quente, que é o lado do bloco, e o lado que vai esfriar, que é o sentido radiador. O sensor está ali perto da válvula, mas lado quente, né? Lado bloco do motor. Tá? É importante também entenderem isso. Tá aí o flange traseiro, né? Ele já é um distribuidor também do líquido, tá? Observem, temos aí a tampa em alumínio e um suporte, né? Um flange traseiro também todo em metal, tá? E já faz a distribuição também do sistema de ar quente, né? Notem ali as duas mangueiras fininhas, né? Do lado direito da tela, que vão estar ligados lá ao radiador do ar quente, né? Dentro do carro, para aquecer o ar dentro do carro, tá? Bom, onde que está o sensor aí? Ah, já vocês vão ver, né? Vão ter as fotos mais próximas aqui para vocês já já. Vou falar da válvula primeiro. É o gerente do sistema de arrefecimento e a posição do sensor ECT é bem estratégica, permitindo uma leitura bem real do líquido de arrefecimento e do próprio motor. Pessoal, se você for um reparador, um aluno aqui do seu universo do mecânico, seu MEC, bem criterioso, garanto para vocês, se você olhar no scanner, você consegue saber a hora que abre a válvula termostática. Sabe? Você está lá acompanhando o motor aquecer, 70 graus, 80, 85, 90, 97, quase nos 100 graus. Você vê que o sinal do sensor está lá quase batendo 100 graus, ele cai para 90. Depois ele sobe novamente. Nesse momento que ele cai, é o momento que abriu a válvula termostática. É o primeiro momento que sai a água quente do bloco e vai para o radiador, empurra a água fria de volta para o bloco por baixo. Tá? E aí o sinal dá uma pequena queda. Isso é perceptível. Você consegue ver isso até mesmo no scanner. Tá? Depois que abriu a primeira vez, a variação é menor, né? Por quê?
A água até então do radiador, né, o líquido de arrefecimento, estava geladinho. Depois que quebra a primeira vez, né, já empurrou esse geladinho para o motor e o que chegou ali chegou para esfriar, né? Então a queda já é menor. Mas a primeira queda, ela é curiosa, tá? Ela é bem mais acentuada. Justamente por causa disso, né? Porque vai empurrar água, temperatura fria, para o motor, baixando um pouco a temperatura dele, tá? Depois a variação fica muito pequenininha, né? É quase que imperceptível abrir e fechar a válvula termostática, tá? Cadê o sensor, então, nessa flange aí, ó? Ah, agora enxergaram, né? Tá em maior destaque ali, né, ó? Tá vendo ali o sensor? Antes da válvula termostática, pessoal, explicando isso que eu expliquei para vocês. Temos ali, ó, 2 tubos. Vai encaixar de uma mangueira no tubo de trás, que é menor. Vai encaixar da outra mangueira no tubo aqui da frente, que é maior. Onde vão essas mangueiras? Me respondam. Ó, o tubo menor vai ligada ao motor. O tubo maior é depois da válvula termostática. Vai ligado aonde? Mangueira superior do radiador. Tá? Só de bater o olho e vocês já entenderem como funciona o arrefecimento, já até sabe quem é quem ali, tá? O sensor recebe 5 volts do módulo com controle e também recebe o aterramento. Assim, conforme vai aquecendo, teremos a variação do termistor alterando essa tensão controlada pela ECU. Então é assim, são 2 fios. O módulo manda o aterramento, só aterramento, o tempo todo. O outro pino, o módulo manda 5 volts com controle, ou seja, manda 5 e mede a queda. Por isso que são só 2 fios, pessoal. Um é aterramento, o outro já é positivo, 5 volts, mas medindo a queda. Por isso que não são 3 fios. Positivo, negativo e resposta. Não, é só negativo e o positivo com resposta junto. Pela queda, o módulo mede. Um fio só. Por isso que são apenas 2 fios nesse sensor. É 5 volts com controle. Porque o módulo vai fazer esses 5 volts percorrer o termistor, a resistência, até o aterramento. Conforme teremos uma dificuldade maior ou menor para atingir o aterramento, teremos a variação maior ou menor no sinal do sensor. Então assim, quando o módulo manda 5 volts, com o motor frio vai cair para próximo de 4 volts. Com o motor quente, vai trabalhar perto de 1 volt. Lembra que ele é NTC? Conforme aumenta a temperatura, diminui a resistência. Conforme diminui a temperatura, aumenta a resistência. Então, na fase fria, o módulo manda 5 volts. Como a resistência está alta, não consegue atingir o aterramento. De 5 volts, vai cair para 4. Com o motor quente, não é assim, ó? Temperatura alta, resistência baixa. O módulo manda os 5 volts. Como a resistência está baixa, consegue atingir o aterramento bem. Vai cair para perto de 1 volt. Tá? E as ligações de sensor? Ó, olha o sensor na Tucson, ó, lá no carro. Ó. Olhando lá na Tucson, pessoal, parece que está escondido o sensor, tá? Porque ele é um pouquinho para baixo. Mas, ó, o acesso é fácil. Observaram? Ó, não é nada complicado o acesso ao sensor, não, tá? Quais pinos estão ligados o sensor? Ligações são 2 fios. O pino 1 é o positivo, né? Que são esses 5 volts com controle. Está ligado ao pino K39. E o pino 2 é o aterramento, só aterramento. Ligado ao módulo ao K73. E aqui alguns valores, né? Para você medir isso em resistência do sensor. Ó, 0 graus Celsius, uma resistência alta, né? Ó.
5,8 kHz, 5.800 ohms. 20 graus Celsius, seria aí mais ou menos temperatura ambiente, 2,5 kHz, né? 2.500 ohms. 80 graus, 0,3 kHz, ou 300 ohms. Então, vai aumentando a temperatura, vai caindo a resistência, tá? E aqui, para vocês, lá no scanner, ó, Water Temperature Sensor, né? E embaixo está o do ar, né? Ó, Air Temperature Sensor. O que nós temos aí? Ó, o motor frio, ó, tá com 45 graus esse motor na tela aí, ó. E o ar de entrada a 34 graus, olha que curioso, né? Então é um motor que está ainda na fase fria, né? Na fase inicial de aquecimento. Portanto, é um momento que se pede o quê? Um controle com uma mistura um pouco mais rica e uma ignição mais tranquila, sem grandes avanços, ou seja, trabalha com ponto um pouquinho mais atrasado que o normal. A fase fria pede isso, mesmo que a fase fria é uma fase de proteção do motor ainda. O próprio lubrificante não atingiu a temperatura ideal de funcionamento, né? A própria câmara de combustão ainda está em aquecimento, o sistema de arrefecimento está aquecendo e por aí vai. Então a fase fria é uma fase em que o funcionamento do motor fica um pouco mais restrito, mais controlado. Tá ok? Vamos lá. Na sequência, o detalhe do conector elétrico aqui da Tucson. E claro, como sempre mostro para vocês, o detalhe dela, da ECU Siemens VDO, que fica dentro do carro, né? Ali atrás do painel de instrumentos, né? Por baixo à esquerda no painel de instrumentos da Tucson. Vamos lá? A mais uma dica. Com o controle de temperatura do motor via sensor ECT, a ECU também faz os controles de envio dessa informação ao painel de instrumentos e ao controle do relé do ventilador, né, da ventoinha do motor, controlando assim a temperatura do motor. Então, pessoal, é só com esse sinal que se faz os demais. Mesmo sem uma rede, temos ainda o módulo da injeção comandando relé do ventilador e o sinal do painel de instrumentos. Belezinha? Pergunta aqui da nossa aula. Sem estes dois sensores, o motor pega, o motor funciona? Claro que funciona, né? Sim, são sinais complementares e não sinais base. Então o motor funciona sem os dois. Funciona, vai ter suas limitações, mas funciona. Belezinha? Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico, vamos lá. As dúvidas já selecionadas para esse plantão de dúvidas. Sérgio Cunha Júnior, ó, que pergunta interessante. Olá, professor, boa noite. Quando falamos em TI, tempo de injeção, em uma análise com scanner, em qual situação o injetor fornece mais combustível para o motor? Com 2.000 milissegundos ou 3.000 milissegundos? Legal, Sérgio. Pense em duas coisas. Primeiro, a pressão de combustível é constante. Tá lá, constante. O que vai variar? O tempo de injeção. Tempo de injeção é medido em tempo, por isso que chama TI, tempo de injeção. E sempre em milissegundos, porque é muito preciso. Esse tempo é o tempo que chega o negativo para o bico. Se já tem positivo o tempo todo no bico, chega o negativo, ou seja, é o tempo que a bobina do bico fica energizada, ou seja, levantada a agulha de vedação. Então, claro, quanto maior o tempo, maior é o tempo que o injetor está com a válvula aberta. E, obviamente, maior vai ser o volume de combustível injetado. Tá?
É como se abrisse a torneira, né? Você deixar a torneira mais tempo aberta, vai cair mais água do que quando deixar a torneira menos tempo aberta. Então, o tempo de injeção é o tempo do negativo chegando no bico. Ou seja, o tempo que ele está aberto. Belezinha? Diomedes, lá de Brasília, tem a seguinte dúvida. Olá, Escopino. Pelo que você falou sobre o MAP, pressão, densidade, me gera uma dúvida. Afinal de contas, quem informa as duas coisas para a central, já que uma é peso e a outra é volume? Então, vamos lá. O MAP informa o quê? De pressão. Mas o módulo precisa de densidade, de volume. Então, como que o módulo calcula a densidade, o volume? Pela depressão, pela temperatura do ar, pela temperatura da água, pela rotação do motor. E até pela borboleta também. Ou seja, são vários cálculos. Pense no seguinte, o módulo calcula a densidade. Você fala assim, em litros de ar entrando no motor. Pode ser. De acordo com quantos litros de ar entra no motor, eu vou injetar tantos litros de gasolina. Tem que ser pesos iguais. Eu posso usar isso em peso, em quilo. Se entra 18 quilos de ar, eu injeto 1 quilo de gasolina. Tá? Ou seja, esse padrão a unidade já tem. Ela já foi projetada para isso e consegue calcular isso tranquilamente. Tá? Deise Rosa dos Santos, lá da KDS Automotiva. Professor, o sensor de temperatura influencia ou controla o ventilador? Se ele estiver com avaria, pode não ligar o ventilador do radiador? Bom, ele tem influência direta. Mas quem aciona o relé do ventilador é a ECU, é o módulo. Tá? Claro, se ele estiver mandando informação errada, pode ser que não ligue o ventilador. Agora, se ele não mandar informação nenhuma, o módulo entende que isso é um defeito. Então, vai ligar o ventilador. Tá? Também uma pergunta lá da KDS Automotiva. Quando uma retífica de cabeçote é feita, é necessário trocar a válvula e o sensor de temperatura? Preventivamente, válvula termostática se troca com 30 mil quilômetros. Sensor de temperatura, 30 mil quilômetros. Líquido de arrefecimento, 30 mil quilômetros. Ou seja, preventivamente, essas peças têm que ser trocadas. Vai retificar o cabeçote? Claro. Se for um problema de aquecimento, claro, o motor aqueceu, eu não vou montar um cabeçote retificado, tudo bonitinho, com a mesma válvula termostática, com o mesmo sensor. Já coloco tudo novo no orçamento para não ter problemas. Tá? Então, também temos que nos resguardar. Né? Se o motor ferveu, retificou o cabeçote, vou trocar a válvula termostática, sensor, líquido, deixar tudo em ordem. Mas, preventivamente, a recomendação é 30 mil quilômetros, tá? Tem uma perguntinha aqui em geral, vou perguntar aqui por um ar rapidinho para vocês. Ayrton de Souza Lima. Professor, quanto mais ar o motor precisa, mais combustível ele precisa, certo? No motor do Fiesta Supercharger, ele gasta mais combustível devido ao seu turbo? Bom, o Fiesta Supercharger usa um tubo mecânico, né? Ou seja, ligado à correia, tá? Também funciona, tem suas limitações, mas também funciona. Ele tem capacidade de pressionar o ar, ou seja, não é só a admissão, entra mais ar ainda. Claro, se injeta mais combustível, mas em compensação, não é que gasta mais gasolina, você pisa menos no acelerador para ter o mesmo torque. Ou seja, acaba gastando ou a mesma coisa ou até menos. Por quê? Você não precisa pisar fundo no acelerador. Pisando um pouquinho só, já tem um ganho de potência bem acentuado. Tá? Belezinha? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico,
finalizamos aqui mais um treinamento. Semana que vem, próxima quarta-feira, Tucson 2.0, sensor, parte 3. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.